Olá pessoal, mais uma aula de Química Orgânica e desta vez o assunto é funções orgânicas. Como sabemos, função química, nós damos o conceito de um conjunto de substâncias que tem propriedades semelhantes. Para nós, esse conceito de função química é exatamente isso. Quando estudarmos cada classe, cada família, cada função orgânica, estamos diante de um grupo de substâncias que tem propriedades semelhantes. A química orgânica tem várias funções orgânicas e vamos começar pelo menos com essas aqui. Hidrocarbonetos, a sigla é HC, toda vez que nós usarmos aqui no quadro e falarmos em HC, isto significa hidrocarbonetos, porque aqui estamos diante de substâncias formadas exclusivamente por hidrogênio e carbono. Hidrocarbonetos. Tem várias classes de hidrocarbonetos que vamos estudar. Hidrocarbonetos de cadeia aberta, que nós chamamos de ciclanos ou parafinas. Nós chamamos de alcenos ou olefinas, chamamos também de alcinos ou hidrocarbonetos acetilênicos, ou temos os alcinos falsos e alcinos verdadeiros. Os alcinos verdadeiros, quando temos na extremidade da cadeia hidrogênio ligado a carbono com tripla ligação, e alcinos falsos, quando não temos hidrogênio ligado na extremidade de um carbono com tripla ligação. Assim como também temos outras classes de hidrocarbonetos, como os alcadienos, que também são cadeias abertas, que têm apenas duas duplas entre carbonos, que podem ser duplas acumuladas, duplas conjugadas ou alternadas por ligações simples. E temos ainda hidrocarbonetos de cadeias fechadas, que chamamos de ciclanos ou cicloparafinas, ciclenos ou ciclolefinas, e os hidrocarbonetos aromáticos, que são aqueles que têm pelo menos um anel benzênico, como benzeno, naftaleno, fenantreno, antraceno, pireno e outros que vamos estudar aqui. Isso é apenas uma introdução. Então, os hidrocarbonetos são exatamente aqueles compostos formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. E o mais simples, olha quem é. O mais simples dos hidrocarbonetos é o metano, tá? O gás metano, que tem apenas um carbono e 4 átomos de hidrogênio. Nós podemos ainda fazer a fórmula condensada por esta maneira, CH4. Né? Então, é um tipo de hidrocarboneto. A classe desse carboneto são a classe dos alcanos, que são cadeias abertas apenas com ligações simples. O metano é um bom exemplo. E outro que é muito usado, o nome desse composto, talvez você conheça, que é um dos componentes do GLP, gás liquefeito do petróleo, é o butano. Veja a fórmula do butano. Com 4 átomos de carbono, nós temos a fórmula do butano, normal butano. Um butano de cadeia normal, um butano que não tem carbono terciário ou quaternário, só apenas carbonos primários na ponta da cadeia, nas extremidades da cadeia, e esses dois outros carbonos secundários. Podemos também condensar a cadeia desta maneira, só reunir os hidrogênios nos carbonos, sem mostrar todas as ligações químicas. Veja que demoraríamos muito para escrever a fórmula
ou no caderno, ou no quadro, e por isso podemos usar essa outra maneira de fazer o butano. Veja, reunir os hidrogênios em grupos CH2 e em grupos CH3. Veja, a ligação simples entre carbonos, tornando a cadeia saturada. Então, isso seria a primeira classe de hidrocarbonetos. Uma cadeia aberta com apenas ligações simples, nós chamamos de alcanos ou parafinas. Se fizermos uma cadeia aberta com dupla ligação, já não é mais a classe dos alcanos. Vamos chamar essa classe de alcenos ou olefinas. Como, por exemplo, nós temos aqui uma cadeia bem simples para te mostrar, que é a cadeia do eteno. Eteno. Também ela é muito conhecida como gás etileno. É um gás amadurecedor. É aquele gás que provoca o amadurecimento de frutos, né? Você coloca maçã, você coloca abacate, coloca banana junto de uma bandeja. Veja que o amadurecimento acontece muito mais rápido, porque esses frutos, eles exalam esse gás chamado etileno. Nome comercial é etileno, mas o nome oficial é eteno. É outra classe de hidrocarboneto que nós chamamos de alceno. Então, cadeia aberta, com apenas ligações simples. A classe de hidrocarboneto é alcano ou parafina. E quando a cadeia é aberta, mas com dupla ligação, chamamos de eteno. Veja outra maneira de escrever a fórmula do eteno. É uma cadeia insaturada porque sempre teremos uma dupla entre carbonos, eteno ou gás etileno. Outra classe de alcino, ou de hidrocarboneto, melhor dizendo, é a classe dos alcinos. Agora você tem tripla ligação entre carbonos. Eu vou direto fazer essa fórmula. Aqui seria um alcino verdadeiro, porque tem hidrogênio na extremidade, ligado ao carbono de extremidade da tripla ligação. Aqui é um outro tipo de cadeia insaturada, mas a classe dos hidrocarbonetos, chamada de alcino, tripla ligação na cadeia, né? Agora, se não tivermos hidrogênio na extremidade da cadeia, como não temos aqui, ó, nenhum desses carbonos que formam tripla ligação tem hidrogênio, tem grupo metil. Ó, diretamente o carbono ligado aos carbonos de tripla. Aí chamamos de alcino falso. O alcino é verdadeiro só quando tem hidrogênio no carbono de extremidade, mas carbono de tripla ligação. Outra classe de hidrocarboneto seria os alcadienos ou diolefinas. O mais simples seria este. Veja. Agora eu vou fazer direto, sem mostrar as ligações simples entre carbonos. Veja, duas duplas acumuladas só no carbono. Aí você tem um alcadieno ou dieno acumulado. Mas se as duplas estiverem separadas por uma ligação simples, pelo menos aqui, como estou mostrando, aqui ó, duplas separadas por uma ligação simples. Vamos colocar o H aqui. Aí não temos duplas acumuladas no carbono. Temos agora duplas conjugadas ou alternadas. Dupla, aí depois vem uma ligação simples, dupla. Classificamos esse alcadieno como alcadieno conjugado. Alcadieno acumulado e alcadieno conjugado. É assim que se classifica também os dienos.
Então, quando se trata de cadeia aberta, os hidrocarbonetos de cadeia acíclica, ou seja, cadeia aberta, são os alcanos, cadeias abertas com ligações simples, os alcenos, cadeias abertas com uma dupla ligação, os alcinos, cadeias abertas com uma tripla ligação, e os alcadienos, cadeias abertas com duas duplas ligações. Então, são cadeias acíclicas, alifáticas. E aqui alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos são classes de hidrocarbonetos. Agora, os hidrocarbonetos podem ser cíclicos. Pelo menos temos cadeias semelhantes a um polígono, representando pelo menos aqui um quadrado. Veja, o quadrado é, na verdade, 4 vértices, que são carbonos. Agora, nós podemos ter dupla ligação, pelo menos numa cadeia cíclica, e desta vez nós teremos um hidrocarboneto cíclico insaturado com uma dupla. Aí chamamos essa classe de hidrocarboneto de cicleno, ou ciclo-olefina. Enquanto lá nós chamamos na cadeia aberta de alcanos ou parafinas, aqui nós chamamos de ciclanos ou cicloalcanos, ou cicloparafinas. E aqui, ciclenos ou ciclo-olefinas, alcenos, olefinas, cadeias abertas, ciclenos ou ciclo-olefinas, cadeias fechadas. Tá? Aqui é o exemplo aqui do ciclano, e aqui a classe é cicleno, ciclano e cicleno, ciclano e cicleno. Aqui, o nome da classe, na verdade, é ciclano, mas o nome da cadeia é ciclobutano. Aí nós temos na nomenclatura, já é um adiantamento da nomenclatura, sempre usamos o termo ciclo. Ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, quando for 3, 4, 5 ou 6 carbono. Da mesma forma aqui, da classe dos ciclenos, chamamos de ciclobuteno, ciclopropeno, ciclopenteno, ciclohexeno. Só para te mostrar, então, rapidinho, que seria um ciclano e um cicleno, que são classes de hidrocarbonetos, mas olha, hidrocarbonetos cíclicos, de cadeia cíclica, hidrocarboneto de cadeia carbônica acíclica, e agora hidrocarboneto de cadeia cíclica, os ciclanos e os ciclenos. Ainda falta falar dos hidrocarbonetos aromáticos. Alguns podem ainda ser chamados de arenos, aromáticos ou arenos. Um hidrocarboneto de cadeia aromática, ou hidrocarbonetos aromáticos, eles são aqueles que têm pelo menos um anel benzênico. Vou lembrar você a estrutura do anel benzênico. É uma cadeia cíclica com 6 átomos de carbonos e três ligações duplas conjugadas, alternadas. Olha, 3 ligações pi alternadas. Cada traço mais interno é a ligação do tipo pi, mais fraca que a sigma. E essas ligações pi com 2 elétrons pi se deslocam ao longo da cadeia. Esse fenômeno de deslocamento de elétrons pi nós chamamos na química orgânica de ressonância. Então, a ressonância
Na estrutura do anel benzênico, ou aqui, benzeno, quando há o deslocamento esses 6 elétrons π. Por isso que nós representamos o anel benzênico, o núcleo benzênico, desta maneira, com uma circunferência, um anel que representa a ressonância. Então, as cadeias que têm pelo menos um anel benzênico são chamadas de cadeias aromáticas. Então, são esses os hidrocarbonetos apresentados no modo de introdução. Eles podem ser de cadeia acíclica, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ou podem ser de cadeias cíclicas, fechadas, ciclenos, ciclanos e aromáticos, que também podem ser chamados de arenos. E aqui eu posso condensar o anel benzênico, se forem pelo menos 2 anéis benzênicos, condensados, como assim, ó. Veja a estrutura do anel benzênico. São duas. Devido à ressonância, você tem o deslocamento constante dessas ligações π mais internas. Essa estrutura do naftaleno, eu poderia também representá-la desta maneira. São 2 anéis benzênicos condensados que nós podemos representar desta maneira. Lembrando que em cada anel há 6 elétrons π se deslocalizando. É a ressonância, que confere alta estabilidade a essa estrutura. Então, se for só um benzeno, benzeno. Se for 2 condensados, é a estrutura aqui. Vamos aqui, então, no naftaleno, e vamos fazer um resumo mostrando para você a classe de hidrocarboneto com um representante, pelo menos, e a sua fórmula geral. Vou apagar tudo aqui. E vamos mostrar para cada classe de hidrocarboneto uma fórmula que pode representá-la e a sua fórmula geral. Bom, começando com alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com apenas ligações simples. O representante, eu posso usar, por exemplo, aqui, o propano. É um bom exemplo. Propano. Não se preocupe com a nomenclatura, que vamos estudar a nomenclatura depois dessa introdução. Propano é uma cadeia com 3 carbonos e apenas ligações simples. Veja que a cadeia ela é aberta. O segundo, vamos chamar de alcenos. Os alcenos são cadeias também abertas, mas olha, com uma dupla ligação, não é pelo menos, é uma dupla. Enquanto os alcanos têm cadeia aberta só com ligações simples entre carbonos, os alcenos têm cadeia aberta com uma dupla ligação. Veja aqui no grupo CH2 ligado ao grupo CH. Os alcinos, pelo menos um representante, são cadeias abertas, são hidrocarbonetos de cadeia aberta, com uma tripla ligação. Eu vou representar uma fórmula de um alcino. Veja, cadeia aberta, com 3 carbonos, e aqui uma tripla ligação. E lembre-se, quando o hidrogênio está ligado a carbono de extremidade com tripla, nós temos um alcino classificado como verdadeiro. Prosseguindo, a 4ª classe de hidrocarbonetos são os alcadienos. Os alcadienos são cadeias com 2 ligações duplas, veja, e pode ser assim. Um alcadieno de cadeia com duplas acumuladas, né? Aí ele é classificado como alcadieno acumulado. Mas também pode ser uma cadeia com duplas conjugadas, como aqui, por exemplo, duplas conjugadas, como aqui, por exemplo,
como aqui, por exemplo, o butadieno 1,3. Olha, aqui nós temos um alcadieno com duas duplas acumuladas, e aqui eu não acumulei duas duplas só no carbono, mas aparece duplas alternadas. Alcadienos conjugados, quando aparece duplas alternadas, separadas por uma ligação simples, digo, ou quando aparece aqui duas duplas acumuladas, é o alcadieno acumulado. Alcadieno acumulado, alcadieno conjugado. A quinta classe são os ciclanos. Os ciclanos já são cadeias fechadas com só ligações simples, por exemplo, como a cadeia com 3 carbonos. Se eu representar a cadeia aqui com 3 carbonos, é o ciclo saturado com 3 carbonos. E se eu quisesse representar só ligações simples, e aqui você tem em cada carbono um grupo CH2, está vendo? Um grupo CH2. Só grupo CH2. CH2, CH2, CH2 seria uma cadeia fechada com apenas ligações simples. Seria o conceito de ciclanos. E ciclenos seria uma classe de hidrocarbonetos que também tem cadeia fechada, mas com ligação dupla. Vou representar diferente aqui o carbono com ligação dupla numa cadeia com 3 carbonos também. Veja, a cadeia com 3 carbonos. Seria aqui embaixo um hidrogênio a menos, porque esses 2 carbonos de baixo formam ligação dupla. Não esquece que o carbono é tetravalente. Tem que fazer só 4 ligações. Aqui seria um cicleno, uma cadeia fechada com dupla ligação. E aí você tem o resumo dos principais hidrocarbonetos de cadeia aberta e fechada. E os últimos seriam os aromáticos. Vou só lembrar aqui. A última classe de hidrocarbonetos seria os aromáticos. Então, alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno e 7, né? Os hidrocarbonetos aromáticos. Eu já te falei que são aqueles que apresentam pelo menos um anel benzênico. Olha, por exemplo, aqui o benzeno. Mais um outro exemplo de hidrocarbonetos aromáticos, o tolueno, já seria o metilbenzeno, se radical metil ligado direto ao benzeno, metilbenzeno ou tolueno. Poderia ser o naftaleno. Quantos carbonos teríamos aqui no naftaleno? Olha aí. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O naftaleno poderia ser uma cadeia maior, como fenantreno, por exemplo, né? Vou fazer aqui. A cadeia do fenantreno seriam 3 anéis benzênicos conjugados. Então, hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que têm pelo menos um anel benzênico. Não esquece do benzeno. Benzeno, aqui um exemplo, tolueno, aqui o naftaleno e aqui o fenantreno. Fenantreno. São exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Bom, isso foi uma introdução de hidrocarbonetos. Na próxima aula vamos para funções oxigenadas, a partir de álcool até éster. Ok? Até lá!